Galera, estamos iniciando mais um Resenha LP e o convidado da semana é nosso amigo Luizinho. Seja muito bem-vindo. Fala pessoal, tudo bem? Desejo toda a sorte para vocês aí, que esse programa de vocês aí consiga mais entrevistados aí. Estou acompanhando pelo Facebook, só tem fera aí. Eu estou muito agradecido pelo convite aí. Ô Luizinho, a gente agradece você ter aceito o convite e já aproveitar, pedir pro pessoal curtir o vídeo, compartilhar, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho ali que é muito importante pra gente e agradecer lá o Natan Lucas lá do Vidros Lima, nosso amigo lá de Brotas que está nos ajudando no nosso canal aí. Valeu, Natan, abraço! Este programa tem um oferecimento de Vidros Lima. Vidros Lima, solução para a sua obra. Ô Luizinho, antes de você contar um pouquinho sobre sua carreira, Periquito quer saber por que do apelido Jolly. Ô Lucas, então, na verdade esse apelido surgiu aqui na minha cidade, né, aqui em Bariri. Eu morava perto do estádio municipal. E na época tinha a gente falava que ele era meio doidinho, né? Tinha alguns distúrbios. E o pessoal não dava muita moral para ele. E sempre ele chegava perto de mim, a gente ficava conversando. E daí o pessoal começou a falar que eu era parente dele, meus amigos começaram a zoar, não sei o quê. E daí foi pegando, foi pegando. No começo eu peguei um pouquinho de ar, né? E por isso que continuou, mas hoje em dia, aqui em Bariri, todo mundo me conhece. Dificilmente o pessoal me conhece por Luiz, é mais Jolly mesmo. E agora, conta para nós um pouquinho sobre sua carreira de jogador. Então, eu comecei categoria de base, eu comecei no Matsubara, do Paraná, né? Foi o seu Celso, lá da Lagoinha, lá de Jaú, que me levou para lá. E daí fiquei lá por um ano. O pai do Leandro Castão, Marcelo, convidou para mim ir para o 15, na época era sub-17 já, né? E daí comecei no 15, ele me subiu pro profissional para jogar a Copa Paulista, em seguida eu profissionalizei lá no 15. Daí fiquei no 15 até 2006, final de 2005. Eu fiquei no 15, depois eu fui para São Carlos, a convite do Doriva, que o Doriva foi para lá, saiu do 15 e foi para lá. Na verdade, eu fui para o São Carlos por conta de salário atrasado, né? De intenção de continuar. Mas como o salário estava atrasado, eu fui para São Carlos. Na época o São Carlos tinha virado empresa, né? Era o Sangalete, que era diretor lá. Acho que o Sangalete é de Dois Córregos, né, Periquito? De Dois Córregos, Marcelo, Isso. Daí eu fui para lá. Daí depois do São Carlos, eu fiquei um tempo parado. Daí foi quando, em 2009, eu fui para a Grécia. Um empresário lá de Santo André. A gente começa a espalhar DVD na época, quando é mais jovem. A gente faz o DVD, começa a espalhar. Chegou na mão desse cara de Santo André que entrou em contato comigo e falou que ele tinha mercado na Grécia e na República Tcheca, né? E ele mandou meu vídeo para lá e uma equipe da Grécia interessou. Então, eles mandaram a carta, eu peguei e fui, assinei o contrato com ele, fui. E, na verdade, o time que eu cheguei lá, que o pessoal gostou de mim, eu treinei 2, 3 treinos e não gostaram, entendeu? Na verdade, eu fui já sabendo, tipo assim, eu fui confiando em mim, né? Mas eu fui sabendo que seria avaliação, eu não ia já certo. Mas, infelizmente, fui para lá dia 23 de dezembro. Pensa num frio. Nevando e completamente fora do comum nosso daqui, né? Tinha que treinar de calça. E eu falei assim, nossa, cara, é difícil. Daí eu tinha um mês para arrumar um time lá. Tinha uma família brasileira lá que era amigo desse rapaz de Santo André, que eu fiquei na casa deles. Daí comecei a correr de manhã, pegar um pouquinho mais do tempo, tudo. Daí fui para um outro time também, eu achei que eu fui até melhor, só que o problema foi vaga de estrangeiro, porque lá eu acho que podia 5 estrangeiros só, fora da União Europeia, né? E daí fui tentando, fiz teste em time de segunda divisão, teste em time de terceira divisão,
eu percebi que, tecnicamente, eu era acima da maioria do pessoal da minha posição. Só que, fisicamente, eu estava bem abaixo. O pessoal lá é muito bem preparado fisicamente, tanto a parte da academia, força, quanto já estão adaptados ao clima também, né? E daí eu lembro que faltando uma semana para fechar a janela lá, que eu não poderia ser inscrito mais, eu consegui fazer um teste num time lá e consegui ficar. Na verdade, já tinha um brasileiro no time, que é do Rio de Janeiro, que estava emprestado no time da primeira divisão lá. E daí consegui ficar, fiz o contrato de 6 meses, porque o campeonato acabava no meio do ano, e era janeiro já, né? E daí eles quiseram renovar. Na verdade, esses 6 meses eu recebi certinho, né? A Grécia começou a entrar numa crise violenta e recebi certinho 6 meses. Eles quiseram renovar para mais um ano, para mim jogar o campeonato inteiro. Daí eu fiquei mais 6 meses lá. Daí começou essa questão de atraso de salário, tudo. Daí longe, sozinho, cara. Daí eu peguei e pedi rescisão de contrato. Eu tinha alguns contatos lá com um empresário lá grego também. Só que é o seguinte, se você sai brigado lá, um presidente conta pro outro. Tipo assim, esse cara aqui é ruim de mexer porque fica cobrando muito salário. Tipo assim, é nosso direito, meu, ninguém trabalha de graça. Entendeu? Imagine eu, 10 mil quilômetros da minha casa, de graça, e como que ninguém sobrevive assim, né? Então, eu preferi voltar embora. Até voltei para lá para jogar num time de empresário da quinta divisão, que o que eu joguei era a segunda. Da quinta divisão, que podia 2 estrangeiros, e, tipo assim, eu fui, mas fui com o dinheiro na conta já, entendeu? Eu fui para fazer 3 meses de campeonato para eles tentar subir. Também tinha um africano lá no meu time, era eu e ele. O time era até bom, só tinha, a maioria era grego, né? O time era até bom, só que a gente perdeu na semifinal, não conseguimos subir. Daí eu ia ganhar mais um dinheirinho lá, ia subir para quarta, ia tentando, porque, tipo assim, de estrutura, diferença pouquíssima da segunda para a quinta divisão, entendeu? Agora, claro que você prefere estar mais perto, quanto mais perto da primeira, Com melhor, né? certeza. E primeira divisão lá é muito difícil, é jogador de seleção. Na época no Olympiacos tinha Dudu Cearense, o próprio no Panathinaikos tinha Gilberto Silva, aquele Gabriel, lateral direito que jogou no São Paulo, lá no Fluminense. Tinha só jogador top, dificilmente a gente conseguiria, só se eu me destacasse muito, e também por conta do limite de estrangeiro, né? Entendeu? Eles gostam bastante de argentino lá. Muito argentino, bastante argentino lá. E daí, quando eu voltei, eu fiquei um tempinho parado. Foi quando um empresário lá de Salvador me ligou para ver se eu tinha interesse de ir para a América, lá de Teófilo Otoni, né? Não conhecia, pesquisei na internet. Por coincidência, eu vi que ele já tinha começado a pré-temporada, eu vi as fotos, e eu vi um atacante que eu tinha jogado contra lá na Grécia, que ele é filho do Ailton, o Cris. Sabe o Ailton que fez o gol contra a Portuguesa na final do Brasileiro, um baixinho do Grêmio? Do Grêmio, Ailton. O Ailton, ele é filho do Ailton. Então eu peguei, eu acho que foi por e-mail, mandei um e-mail para ele perguntando se era bom, como que era. Ele falou, pode vir de olho fechado. E na verdade eu fui de contrapeso, né? No futebol tem bastante isso. Você vai, por exemplo, eu sou empresário, o time quer o Lucas e o Periquito. Mas tá bom, você leva os dois, mas eu tenho mais dois para levar para compor elenco. Eu fui sabendo disso, fui com um salário inferior aos outros, sabendo disso também, mas igual eu falei, eu fui confiando em mim. Falei, chegando lá, sou eu que vou ver quem que é quem, né? Daí foi os dois meninos e mais eu e um outro zagueiro. Pré-temporada nossa foi lá na Toca da Raposa. Eu cheguei 6 quilos acima do peso, porque realmente eu estava desanimado de bola. Eu falei, se não der nada certo, eu vou parar, né? Daí o pessoal lá já sabia que eu estava acima do peso. Como eu era pré-temporada, o pessoal nem ligou muito. Eu treinava
3 períodos, 6 horas da manhã, corri em volta da Toca da Raposa inteira, eu e mais uns 3 companheiros, treinava 8h30 com o grupo, né? E treinava 4 horas com o grupo também. Então, ficamos 15 dias lá no pega mesmo. Daí, quando foi, a gente voltou para Teófilo Otoni, quando foi para iniciar o campeonato, a transferência internacional travou. Tipo assim, eu tive que esperar 3 rodadas para me poder estrear. E, tipo assim, eu tava na reserva. Era um volante bom lá que tinha e o outro volante era o capitão do time. Então, eu falei assim, para mim, eu vou ter que ralar muito para mim poder conseguir. Comecei a treinar, o treinador começou a gostar de mim. Nos 3 primeiros jogos, o capitão tomou 3 amarelos, suspenso. Quem que vai pro jogo? Eu. Contra o Cruzeiro, primeiro jogo, Cruzeiro de Montijo, Roger, o Gil era zagueiro, o Fábio, o time do Cruzeiro, era o Cuca, acho que era treinador na época. Depois daquele jogo, eu não saí mais. Joguei o campeonato inteiro, o capitão ficou no banco, a braçadeira foi pro goleiro, e joguei o campeonato inteiro, daí fiquei lá por 7 anos, e graças a Deus consegui completar 50 jogos lá. Você contou um pouco sobre sua carreira, e nós vamos voltar agora lá no início, onde a maioria dos meninos joga campo e salão. Nós temos um vídeo de um amigo seu que fez uma pergunta aí. E aí, Lucas? E aí, Periquito, tudo bem? Prazer estar falando com vocês. Parabéns aí pela iniciativa, pelo canal. Tá sendo muito bacana os programas aí, a gente está acompanhando, faz com que a gente acabe revivendo aí histórias antigas. Queria mandar um abraço especial aí ao convidado de hoje, né? O Luizinho de Bariri. A gente se conhece há 20 anos, desde do ano 2000, que ele veio jogar uma Copa São Paulo de infantil aqui pro MED. O MED fez um time, eu estava ajudando o MED lá, e a gente acabou se conhecendo e a nossa amizade perdura até hoje, né? E ele acabou jogando praticamente tudo aí pelo 7 de setembro, jogou todas as categorias, e então a gente queria mandar um abraço especial aí para ele, e se ele lembrar, para ele comentar de uma história, tem tantas histórias, né? Tantos campeonatos aí, mas uma história que me recordo bastante, assim, que gravou, foi uma em que ele jogando uma semifinal, inclusive o Periquito era o goleiro do nosso time, tava ele e o Dumbinho de Bariri. Normalmente vinham em 3, né? O Luizinho, o Dumbi e o Braulio, só que o Braulio era 8-7 e estava jogando outra categoria. Aquele campeonato era 8-5, 8-6. A gente fez uma excelente campanha, o Luizinho arrebentando. E aí na semifinal o técnico do 15 teve uns problemas lá no 15 e proibiu o pessoal de jogar o futsal. E aí o Luizinho veio, conversou comigo, ficou na arquibancada. A gente estava perdendo o jogo de 2-0, aí ele desceu e aí pediu o uniforme. Eu até falei se não ia dar problema para ele. Ele falou que não, que a gente estava junto desde o começo e ia terminar junto. E ele se trocou e o segundo tempo a gente virou 5-3. Ele fez 3 ou 4 gols, eu não me recordo. Acabou com o jogo. Então esse aí é o Luizinho, um cara que sempre esteve junto conosco. E é um amigo realmente que a gente fez aí no esporte. Um abraço para vocês, fiquem com Deus. E parabéns aí de novo pelo programa. Ô, Douglas, cara, nossa, o Douglas é um cara, não dispensa comentários, o cara tem um coração enorme. Acho que a última vez que eu conversei com o Douglas foi nos Jogos Regionais, acho que foi lá em São Carlos, que eu encontrei com ele na arquibancada. Eu era diretor de esporte aqui em Bariri, eu estava acompanhando o pessoal, eu acho que foi lá em São Carlos. Eu me recordo mais ou menos desse episódio aí. É que, na verdade, naquela época, quase todo mundo jogava, da base do 15 jogava os campeonatos, né? Então, não tinha como. E eu achei errado da parte do treinador, eu não me recordo agora quem que era o treinador. Porque, assim, ou ele proíbe no início para ninguém assinar, ou ele deixa terminar o campeonato. E já era meio que, eu acho que era fase eliminatória, eu acho que foi. E eu falei, nossa, e agora? Eu obedeço, amanhã vai dar ruim para mim. Aí eu peguei e fui, levei meu tênis, mas fiquei na arquibancada, né? E aquele dia o
time não tava legal. Daí eu falei, você quer saber? Eu vou jogar, acho que às vezes ele nem vai ficar sabendo, falou que ia vir na quadra, mas acho que nem vai aparecer aqui. E assim, eu não acho justo. Até hoje, a gente faz um compromisso, a gente tem que honrar até o final, porque o time depende de você, tá contando com você, né? E a gente virou o jogo, eu entrei e acertei um chutinho lá e viramos o jogo. Viu? Você falou aí, começou de zagueiro, depois sua carreira inteira de volante, certo? Sim. E no futsal era pivô. Ó que... Então, não sei te falar também o porquê, né? Do pivô. Eu sempre gostei de jogar. Na verdade, o futsal para mim sempre foi mais uma brincadeira, assim, do que o campo. O campo eu sempre levei mais a sério. Tanto que na época, antes de eu ir pro 15, eu fui para Botucatuense, foi eu, o Charlie de Jaú, o Paulinho, tinha um goleiro que eu não lembro como que é o nome dele, eu acho que era lá da Lagoinha. Um goleiro chutava forte pra caramba. João Rossi? Thiago. João Rossi? Como? Será que é João? É o João Rossi. Era grandão, chutava forte pra caramba. A gente ficou lá no Mário Covas, lá, acho que é Mário Covas, o ginásio do Botucatuense lá. Sim. Ficamos lá uns 15 dias. Mas sabe que realmente eu não gostei? Foi a primeira vez que eu parei, o técnico era aquele moreninho. Até hoje ele... Pedrinho. Eu acho que é esse mesmo. Pedro. E pior assim, que ele gostou de mim, eu era mais novo do que os meninos, e pivô, ele estava com dificuldade de achar, e até ofereceram ajuda de curso para todo mundo. E eu fiquei uns 15 dias lá, falei assim, futsal para mim não dá não. Tanto que nos campeonatos regionais que tem aqui, que eu sempre joguei, eu sempre preferi jogar por Bariri. Porque assim, na época a gente jogava aí, o nível era muito alto. Então, eu não treinava futsal, eu sempre fui bastante competitivo. E eu não me sentia, por exemplo, à vontade de jogar com os caras que eu achava fera no futsal. Rubinho, Paulinho, Titão, esses caras aí. Eu falava assim, deixa eu ficar quieto aqui no meu time da cidade. Porque eu seria mais útil para eles, porque muitos meninos aqui de Bariri jogavam no time porque eu jogava, porque eles viam jogando campo e queria jogar junto. Então eu me sentia mais importante aqui do que, por exemplo, ir para um time só para compor o elenco. Às vezes a gente recebia uns convites para jogar o futsal. Na época a primeira divisão era bem forte, até o Douglas no 7 de setembro. Ali realmente era futsal. Eu ia na arquibancada para me aprender. Descia a pé até no Dr. Neves, subia, mas via um grande jogo, jogador de fora. Eu acho que a pior besteira aqui, acho que foi os vereadores que fizeram, né, lá em Jaú. De limitar jogador, não tem que limitar jogador. Todo mundo queria jogar o Varziano de Jaú por conta da qualidade que tinha. Entendeu? E aí daí você vai falar que os mais jovens vão perder espaço. Os mais jovens vão aprender a jogar, cara. Entendeu? Na época que eu jogava no Boca Rica, nosso time praticamente era todo de fora. Mas os jovens aprendiam, servia melhor a jogo por jogo deles. Viu, você vai Luizinho? aprender jogando com um cara mais fraco? Não vai. Não vai. E eles falam que é para dar mais oportunidade pro atleta da cidade. Cara, eu acho que não tem nada a ver isso daí. Porque tinha uma segunda divisão aqui em Jaú, que aí sim só jogava eles. Que é o que é a primeira divisão hoje. Antes era a segunda. Sim. Era só por causa de status, de nome. Cara, você vê lá em Dois Córregos. A primeira divisão lá em Dois Córregos hoje é muito competitivo. Olha o resultado. Olha o time de Dois Córregos. De 4 anos pra cá, foi bicampeão da Copa Record. Vencemos o jogo, vencemos Botucatu um jogo. Vencendo o Jaú, sabe? Assim, Igaraçu só contratado. Por quê? Só vai os melhores também jogar lá. E hoje em Jaú não tem mais isso. Eu garanto que você tem time aí, para 10 anos de moleque. Entendeu? Porque os meninos já amadureceram, jogaram contra e a favor contra jogador bom. Entendeu? Esse era a minha intenção quando eu estava diretor de esporte aqui. Eu só fiquei 1 ano e meio, tive que sair por conta de problemas com cargos comissionados aqui, daí todo mundo saiu. Então não deu tempo, mas a minha intenção era tentar começar a fazer igual Dois Córregos faz.
fazer uma divisão, claro, fazer o campeonato municipal, Sim. que é tradicional. Eu consegui trazer o regional aqui, eu acho que veio bastante time veio Bocaina, veio Bitinga, veio Itaju, veio Jaú, veio acho que 2 times, veio Macatuba. Então, só que não deu tempo de fazer. Você sabe que esporte, o dinheiro é pouco e você tem que, na verdade, eu pedi nas empresas aqui, porque graças a Deus a gente tem credibilidade para pedir. Eu pedi para pagar a premiação de campeonato de basquete, campeonato de vôlei, que nunca teve, e eu consegui fazer aqui, em 1 ano e meio, tudo isso aí. Então, mas se eu sentar na cadeira e ficar esperando cair do céu, igual muita gente ficou, e por isso que Bariri, quando eu voltei para cá, eu me assustei que eu não conseguia juntar 10 caras para a gente fazer um joguinho de futsal. Todo mundo, ninguém quer jogar bola mais. Você não consegue juntar 15 moleques para fazer um amistoso lá em Jaú, por exemplo. Entendeu? Você chama para um churrasco para você ver. Entendeu? Então eu falei assim, nossa senhora, será que é a cidade onde eu nasci, onde eu cresci, que na quadra onde a gente jogava tinha 50, hoje você não consegue arrumar 10, mas é culpa também, culpa dos políticos, que não dão atenção para o esporte. A gente não tem o que oferecer, entendeu? Viu, Luizinho? Vamos voltar lá em 2005, quando o 15 foi campeão paulista. Conta para nós um pouquinho como foi esse campeonato, como foi jogar com o Santos na final, se tem alguma passagem marcante para você. Na verdade, nosso campeonato foi praticamente impecável, né? A gente foi ganhando força, entramos desacreditados, foi primeiro, a primeira fase foi regionalizado, né? Que fala. Daí fomos criando corpo, o Doriva, igual eu falei no início, em off aí para vocês, o Doriva tinha a gente na mão, ele tinha, tipo assim, ele sabia o que cada jogador podia dar, entendeu? A gente jogou na mesma formação o campeonato inteiro, não mudou, dificilmente ele mudava, entendeu? E daí foi só consequências boas. Passamos, acho que foi em primeiro, na primeira fase. Daí nas oitavas, a gente já pegou o Juventus, que na verdade era o Pão de Açúcar. A gente foi jogar o primeiro jogo lá, foi lá no Pão de Açúcar, em São Paulo, só pousando helicóptero nos campos do lado, assim, só empresário chegando. E lá, acho que lá, e no jogo da semifinal contra o São Caetano, foi os 2 únicos jogos que eu achei que a gente ia perder. Porque realmente o time do Juventus era um time muito forte. A gente jogou num campo excelente de gramado, só que era um campo um pouquinho menor. O time deles era muito forte. Parte defensiva, uns caras bem, bem fortes. E nosso time era mais técnico. A gente tinha um meio de campo que todo mundo sabia jogar. Tanto que jogava o Paulo Augusto na cabeça da área, eu e o D dos lados, como volante e meia, e o Thiago Meto de meia centralizado. Então, tipo assim, não tinha um volante, por exemplo, só marcador. O Paulo sabia jogar também. Então, nosso meio era bem, bem envolvente. A gente tinha as 2 laterais, onde que tinha a qualidade do Nivaldo, tanto na batida da bola, quanto habilidoso pra caramba. E a gente tinha a força do Danilo na lateral esquerda. O Danilo roubou a posição do Marquinho durante o campeonato. O Danilo era muito esforçado, marcava bem, tinha muita velocidade e, tipo assim, era muito aplicado taticamente. Então, nesse jogo lá do Pão de Açúcar, a gente empatou 1-1, mas com o risco de perder o jogo. Quando veio aqui no 15, um campo maior, eles sentiram dificuldade por conta era um time bem mais lento, bem mais pesado. Eu acho que foi 3-1 para nós aqui. Aquela fase mata-mata, Thiaguinho Ometo, foi o destaque nosso. Todo jogo, o Thiago, fora o Walter, né? Que o Walter, quando precisava, o Walter estava sempre ajudando. Até hoje, Thiago né? Ometo, Quando o time precisa do Walter, o Walter tá ajudando, né? Sim, tá ajudando. Só que o time não tá ajudando ele, não. E daí passamos do Juventus, nas quartas pegamos o Corinthians.
Daí também, o pessoal chegou lá, jogando, foi no Parque São Jorge o jogo. O pessoal do Corinthians chegou lá de pontinha de pé, tudo, falou, vou atropelar esse pessoal do interior aí, né? De jeito, ganhamos de 2-0 e o Paulo perdeu um pênalti ainda. O Paulo era o batedor. Na verdade, a gente tinha uns 2, 3 batedores, mas o Paulo bateu o pênalti, eu acho que chutou no travessão. Acho que foi o Paulo lá de Bauru. 2-0, acabou. Tinha aquele pequenininho, difícil para marcar pra caramba, aquele Elton, um pequenininho cabeludinho. Cabeludinho. O William que está no Arsenal agora. O William, na categoria de base, foi o jogador mais difícil que eu marquei, realmente. Na categoria de base, né? Ele não jogou lá, quem jogou lá foi o Elton, e aqui o Elton não veio, quem veio foi ele. Aqui veio o Newton, veio o William, tinha um goleiro lá que era terceiro goleiro do profissional, veio todo mundo aqui jogar por conta que eles precisavam do resultado. Ganhamos o jogo de novo, eu acho que foi 2-1, um negócio assim. Marcelo Oliveira, lateral esquerdo, jogou aqui também. Daí passamos do Corinthians. Quando a gente passou do Corinthians, a gente percebeu, quando a gente chegou no Anacleto, no contra São Caetano, a gente chegou respeitado, né? A gente chegou meio, tipo assim, alguma coisa esse time tem. Porque antigamente não tinha muito vídeo para ver jogo de categoria de base, então era mais na hora do jogo que eles viam, né? Daí lá no Anacleto a gente perdeu o jogo. O único jogo que a gente perdeu a gente perdeu um jogo na primeira fase e esse jogo com o São Caetano. O time do São Caetano muito bom também. Nesse jogo eu fiz um gol de falta lá no Anacleto. Acho que foi. A gente perdeu de 2-1, acho que foi. E aqui em Jaú, né, ganhamos de 2-0. Com o Thiaguinho Almeida também foi um jogo difícil. O São Caetano foi mais difícil que o Santos e que o Corinthians. A equipe do São Caetano era muito boa. Daí, quando chegou contra o Santos, a gente mandou o primeiro jogo aqui, que foi diferente das outras, né? A gente sempre decidiu em casa. E o Santos tinha aquele Renatinho que falaram que era o novo Robinho, jogava com a número 7 também. No Santos tinha um zagueiro que também voltou para o Santos esse tempo atrás, aí daí já foi embora, um morenão, acho que era de Bauru, Alisson, acho que E daí o Santos a gente não teve muita dificuldade. A gente acho que foi 3-1 aqui e 2-1 lá. A gente terminou o jogo lá com 9 jogadores. Nivaldo e Danilo, os dois expulsos, os dois laterais. O juiz estava querendo de tudo para o Santos ficar campeão, né? E por incrível que pareça, naquele jogo, o Pablo não jogou. O Pablo vinha sendo destaque também, a dupla de zaga nossa. O Pablo e o Amarildo, né? E daí quem jogou foi acho que era, nossa, não lembro agora o nome do outro zagueiro que jogou. Eu lembro que os dois eram da mesma cidade, o Fernando, atacante, que jogava o Fernando e o Bruno. Daí no segundo tempo entrava o Fabinho Maceió na correria. E esse zagueiro, eu não lembro o nome dele, jogou muito bem. Tanto que ele foi junto com o Walter pro Irati. Ele, o Fernando, o Bruno e o Walter por Burati. Mas foi muito bom. Tipo assim, para nós não foi surpresa. Durante o campeonato, a gente via que a gente estava muito fortalecido, a gente estava jogando de um jeito que só do grito a gente sabia onde o outro já estava, sabe? A preleção do Doriva era muito motivacional, sabe? Ele conseguia tirar realmente dos jogadores tudo que o jogador podia dar. O Doriva está no top 3 dos melhores técnicos que eu trabalhei. Tanto taticamente, que eu gostava de jogar do jeito que ele me colocava, porque, tipo assim, eu nunca fui muito marcador, então eu jogava mais perto do gol e também ele dava liberdade para mim vir, para me armar de frente o jogo e jogar do jeito que eu gostava. Daí eu e o D tinha que dar uma força pro Paulo também, pro Paulo não ficar sozinho, né? Então, para nós foi só alegria depois, né? Tomar uma água de coco lá na praia, tudo, bom demais. E no outro ano a gente subiu da 3 para 2, em 2016. A gente subiu. Uma época boa do 15, né? A gente 15... conseguiu o título e depois o acesso.
O 15 voltou a ser campeão sub-20, só que diferente daquela época, agora tem primeira e segunda divisão, né? Vocês, para ser Eu campeão, teve acompanhei. que tirar Corinthians, São Caetano, ganhou do Santos na Sim. final. E quem era o capitão do sub-20, você lembra? O capitão foi o Paulo, o Paulo Augusto foi alguns jogos, eu fui alguns jogos, eu acho que o Walter foi alguns jogos também, Amarildo foi alguns jogos. A gente tinha vários líderes. Eu acho que o capitão é muito individual do técnico, assim, sabe? A minha visão de capitão não quer dizer que ele seja o melhor do time, não quer dizer que ele seja o que mais grita do time. Eu acho que ele tem que ser primeiro, ele tem que ser exemplo para os outros. Entendeu? Não adianta nada você ter um capitão no time que ninguém respeita, que o cara, entendeu? Então, a gente tinha bastante, o nosso grupo era bom, a questão assim disciplinar, a gente tinha muito, não tinha problema nenhum. A gente só saía depois que jogava, depois que ganhava. E já que nós falamos de capitão, como que foi ser capitão tanto tempo lá no América de Teófilo Otoni? Eu fui capitão na América uns 4 campeonatos, né? Foi igual eu falei, isso depende muito do técnico. Às vezes trocava de técnico, o técnico achava que tinha que ser um ou outro. Eu também nunca liguei. E eu vou falar uma coisa para vocês, nunca fui muito fã, não, sabe? Nunca fui muito fã. Eu melhorei muito em relação ao futebol por conta que você tem que ficar dando entrevista, por conta que você tem que ficar falando. Mas eu nunca fui de falar muito em vestiário. Eu melhorei muito, o futebol me ajudou muito a tirar essa vergonha. Não é vergonha, é uma timidez, né? Eu preferia escutar mais do que falar. Mas me ajudou sim. É gostoso ser capitão, por exemplo, vai jogar contra um time grande, você se sente. Você se sente. É gostoso, é uma sensação boa, você se sente importante, né? Não que você seja mais importante que os seus companheiros, mas você se sente importante, sim. Mas nunca fui E, fã, não, vou ser sincero. e lá em Minas, vocês enfrentaram os grandes, né? Jogaram a primeira divisão há alguns anos. Qual foi o jogador mais difícil assim, que você enfrentou lá em Minas? O melhor jogador é o melhor jogador que eu praticamente eu realizei um sonho jogando, né? Que foi o jogador que eu acho que é o melhor que eu vi jogar, que é o Ronaldinho Gaúcho. Mas Só que esse aí não conta. é, então, isso aí que eu ia falar, eu não conto isso aí. Mas assim, que eu vi jogar que realmente no Cruzeiro foi na época do Montijo, muito difícil de marcar na época que ele estava no Cruzeiro, movimenta muito, dá pouco toque na bola, isso aí dificulta muito quem está marcando. É mais fácil você marcar um jogador que tenta driblar mais vezes, tenta ir mano a mano toda hora, do que você pegar um cara que toque e sai, bem fisicamente, voando o Montijo na 2011. Só que em 2013 o Diego Tardelli também estava numa fase, bom, o Atlético Mineiro inteiro, né? Eles jogaram contra nós lá com o time titular, todos jogaram contra nós no final de semana, na quarta jogaram Libertadores. Então, tipo assim, na Libertadores que eles ficaram campeão ainda. O meio deles era Ronaldinho, Bernard na direita, Tardelli e Jô. Eu fui bater. Isso é uma história legal que eu dei risada depois. Saiu uma falta, eu era batedor de falta do time, né? As faltas frontais, assim. Saiu uma falta próxima à grande área. Fui, peguei a bola, daí vai o Vitor fazer a barreira. Leonardo Silva, Hever e Jô. Falei assim, eu vou chutar onde essa bola? 2 metros cada um. Depois os caras ficaram zoando eu. E por incrível que pareça, eu tentei bater por cima da barreira, porque eu falei assim, o Vitor com essa experiência não vai sair antes, né, para me dar no canto dele, só vai encaixar a bola. Falei, vou ter que bater por cima da barreira. Bati por cima da barreira, pegou na cabeça do Hever, quase entra. Mas na sorte, porque para passar, barreira parecendo 3 prédios na minha frente. E o Ronaldinho Gaúcho é diferente mesmo? Totalmente diferente, até dele pegar na bola. Nosso treinador, na verdade, aquele jogo eu quase morri de tanto correr, né? Porque o treinador, eu jogava segundo volante,
treinador nosso inventou, nunca tinha feito isso, inventou de colocar mano a mano. Ele, o outro volante nosso, para marcar o Ronaldinho mano a mano. O Ronaldinho não corre mais, tipo assim, não é um jogador de movimentação. A bola não pode chegar no pé dele, né? Daí que o Ronaldinho percebeu? Percebeu que estava sendo mano a mano, estava meio ruim o jogo para ele. Ele pegou, ele entrou no meio da nossa zaga. Então ficou ele e o Jô no meio da nossa zaga, eu sozinho de volante. Aberto aquele meio lá. Aquele meio pequenininho que ficou. E daí, o que acontecia? Na hora que a bola ia na lateral, o Jô saía para fazer a armação. O Jô saía, nosso zagueiro não saía, com medo de tomar nas costas, e ficava sempre sobrando no meio. Então, vou falar para você, acabou o primeiro tempo, parecia que eu tinha jogado 3 jogos já. Entendeu? Então, ele ficou parado centroavante, o Ronaldinho ficou parado, o cara não fez nada no jogo. O Richarlison deu um lançamento para ele, nas costas do volante, dominou, gol. E um cruzamento dele pro Hever no primeiro pau, gol. Perdemos de 2-0. Então, tipo assim, o cara você tá doido. Isso foi um sonho. Por isso que eu falo pra você, eu parei em 2017 de jogar, parei com consciência totalmente tranquila, sabe? Que eu consegui jogar contra o melhor jogador que eu vi jogar. Consegui jogar, por exemplo, em estádio de Copa do Mundo, Mineirão. E, tipo assim, eu sou realizado. Claro que eu tinha objetivo de jogar, por exemplo, pelo menos uma Série B de brasileiro, que eu sei que eu tinha condição de jogar. Só que futebol envolve muita coisa. Eu nunca tive um empresário assim bom, que eu falar para você, o cara tem entrada. Então, sozinho, às vezes, é difícil você conseguir. Ô, Luizinho. Tanto que de dois... Mas não. Mas por que você parou? Você parou novo. Dava para ter continuado mais um pouco aí. Por que você parou? Sim. Então, eu parei justamente por isso. Eu abri mão um pouco por conta da minha família, do meu filho que tinha acabado e que ia nascer, né? No caso, que nasceu em junho, eu parei em julho, em maio. E porque eu estava perdendo um pouco a vontade de acordar cedo e ir pro treino. Eu acho assim, quando você começa em qualquer situação, qualquer trabalho, quando você começa a ir meio que obrigado pro local, você tem que parar e ver o que está acontecendo. Na verdade, eu peguei muitos treinadores bons, mas peguei muito cara ruim também, sabe? Que você chega no treino, o cara fala assim, o treino vai ser tal. Daí você pensa, pra quê? Tipo assim, hoje em dia o futebol tá avançado, hoje em dia não existe mais você ficar correndo em volta do campo. Não existe mais você ficar subindo a arquibancada, fazer escadaria. Isso aí era na época do Moia, que dava para nós o 15 lá, entendeu? E hoje em dia você tem que dar um treino, e você tem que explicar o porquê que o jogador tá fazendo o treino. Então, tipo assim, eu comecei a desanimar, assim, eu falei, e agora, se eu continuo? E foi do nada, só minha esposa e minha mãe e meu pai que sabia. Chegou um dia, eu falei assim, acabar o campeonato, eu vou parar de jogar. Não, mas por quê? Tanto que depois que eu parei e vim embora para Bariri, o pessoal ligava para mim voltar. Eu falei, de jeito nenhum, não quero mais jogar, não. Entendeu? Eu gosto de jogar bola ainda, tenho vontade de jogar bola ainda, principalmente agora que eu estou treinando um pouco, né? Mas eu não sinto saudade nenhuma do campo, do treinamento, sabe? De obrigação de treinar. Por exemplo, com todo respeito, de cara ruim que é estudado, passando uns treinos que a gente sabe que hoje em dia não se usa mais. E de teimosia que dar para, sabe? Então, foi mais particular mesmo e não voltei atrás. Tive proposta para voltar tanto lá na América quanto para outro lugar, mas não quero mais não. E para nós encerrarmos essa parte lá de Minas, qual clube era mais difícil de enfrentar? O Atlético ou o Cruzeiro? Olha, eu peguei 2 fases distintas. O Cruzeiro 2011, 2012, muito mais difícil. E o Atlético 13, 14 aí, bem... 17, eu joguei... Foi o jogo lá no Independência também, primeira vez que eu joguei lá.
time do Atlético com a seleção, né? Foi a estreia do Roger Machado, treinador. Com Vitor, jogou Fábio Santos, Marcos Rocha, Hever, com aquele não sei o que, Santana, que veio do Borussia Dortmund, nem tá no Galo mais. Um zagueirão que chegou com moral pra caramba. Rafael Carioca, que é muito bom jogador, que era do Vasco. Daí no meio, só não jogou o Robinho. O Robinho tava no Atlético nessa época. Jogou o Otero, Casares, Fred, jogou o Cleito, que jogou no Corinthians, que joga na ponta, um pequenininho. Daí o banco dos caras, Lucas Prato, Michael Suel, Robinho, que não jogou. Não, era uma seleção, realmente uma seleção. E o Cruzeiro não estava tão bem em 2017. O Cruzeiro era um time mais... Estava meio já capengando em 2017. Mas eu peguei os dois tempos, assim. As duas fases. Em 2012, o Galo estava bem ruim, viu? Patrick, lateral direito, que está no Sport, Magno Alves, o Daniel Carvalho, que eu falei. Quem tinha mais? Acho que o Edi Carlos estava no zagueiro, estava um time bem assim, para Atlético Mineiro, bem mais fraco assim do que o normal. Viu, Luizinho? Nós temos um quadro do nosso programa que chama de Bate-Pronto. Então nós vamos colocar algumas palavras na tela e você responde para nós. Uma palavra Beleza. que vem na sua cabeça. Beleza. Futebol. Paixão. Futsal. Alegria. 15 de Jaú. Galo. Primordial. América de Teófilo Otoni. História. Bariri. Bariri é minha... Nossa, eu posso falar de Bariri. Bariri é tudo para mim. Eu gosto demais aqui. Grécia. Saudade, né? Pega umas férias, vai pra lá nas praias. Mas já estamos programando, né? Família. A família é tudo, né? Eu abri mão de tudo por conta da minha família. Tá certo. E os amigos? Cara, amigos eu tenho poucos, viu? Realmente, amigos eu tenho poucos. Mas os poucos são verdadeiros. E música? Música é um pagode, né? Jogador, né? Sertanejo também é bom, mas um pagode. E um time inesquecível? Um time inesquecível, eu posso colocar o 15 2005, viu? Tanto de resultado quanto de parceria. Um grupo que dificilmente a gente consegue montar novamente. E um jogo inesquecível? Jogo inesquecível, eu acho que foi Cruzeiro e América na estreia do Mineirão, 2013. Tava com uns 40 mil pessoas. Foi bem no jogo? Fui bem no jogo. Perdemos de 1-0, gol do Dagoberto de pênalti, Cruzeiro. Na verdade, naquele esquema, né? Só defendendo. Um gol inesquecível? Um gol inesquecível foi 15 de Jaú e São José. Foi em Jaú, no Dia das Mães, e minha mãe estava na arquibancada. Olha que legal. Foi no Paulista, foi no ano que a gente subiu. E aquele golzinho ajudou bastante, viu? Foi contra São José. 2006, então. 2006, De fora da área foi. Viu, Luizinho? E quando criança, quais eram seus ídolos? Então, criança, eu gostava do Raí, que na época o São Paulo tinha sido campeão mundial, São Paulino, né? O Raí, gostava bastante do Miller também. Daí, quando foi para adolescência, assim, mais 20 anos, por aí, daí meu ídolo sempre foi o Ronaldinho, né? Sim, porque eu vi jogar foi o melhor. Pegou a camiseta dele ou não?
Não peguei, acho que você tá doido. 50 mil pessoas querendo pegar a camisa do homem. Sabe para quem que ele deu a camisa? Ele deu a camisa pro goleiro, que pediu para ele no aquecimento. Porque, na verdade, essa troca de camisa é muito espontânea, assim. Eu, nesse último jogo contra o Galo, 2017, eu saí pé da vida do jogo, nem lembrei de pedir camisa para ninguém. Porque a gente perdeu de 1-0, gol de pênalti do Fred, roubado. Um pênalti que passou a semana inteira nos esportes lá de Minas, Globo Esporte e tudo, e não foi nada. Então, tipo assim, a gente fez um puta de um jogo bom, e a gente perdeu de 1-0 do mesmo jeito. Então, às vezes assim, numa parada durante o jogo, você lembra. Tipo assim, eu pedi pro Leandro Donizete, eu joguei amador com ele aqui em Bariri. Ele é de Santa Lúcia, aqui perto de Araraquara. Então, tipo assim, deu uma parada, a gente tava perto assim, eu peguei e pedi para ele. Ele lembrou de mim, e na verdade eu queria Diego Tardelli, porque o Tardelli eu joguei com ele no União Barbarense também, que o Tardelli. Mas ele lembrou de mim, só que ele já tinha prometido para outro jogador, entendeu? Então isso aí é muito espontâneo. Às vezes você tá puto aí e você nem lembra de pedir camisa, não. Entendeu? Hoje você tem uma escolinha do Cruzeiro aí em Bariri, né? Sim, o que você pode dizer para as crianças que têm o sonho de ser jogador? Na verdade, a gente não pode... isso eu prego bastante para os pais na escolinha, né? A gente não pode brincar com o sonho de ninguém, e muito menos de uma criança. Nosso objetivo na escolinha é preparar a criança para quando ela tiver uma oportunidade, ela esteja preparada, porque às vezes é uma oportunidade só. Na nossa escolinha, a gente pega de criança, desde a criança que não sabe jogar futebol, ela gosta, que ela vê na televisão, mas ela não sabe, a criança que precisa fazer uma atividade física, que o médico pede, que só fica em celular, videogame, que está um pouquinho acima do peso, e da criança que já sabe, já tem o dom e a gente consegue melhorar, tá? Eu sempre fico falando com eles que é muito difícil ser jogador de futebol. Às vezes, ser jogador é fácil. Agora, se ser atleta profissional de futebol, é muito mais difícil. Hoje em dia, não tem espaço mais na época de Romário, Viola, Vampeta, esses caras aí que, tipo assim, jogava, depois ficava 2-3 dias na farra. Hoje em dia, o cara não consegue jogar mais, porque competitividade, principalmente da parte física, é muito grande. O cara joga quarta e domingo, o cara não tem tempo. Se o cara não dormir certo, não comer certo, ele não consegue jogar, ele vai ficando pro final da fila, daqui a pouco ele tá sem time. Então, eu pego no pé deles no sentido assim, que para eles ser jogador de futebol, atleta profissional, eles têm que trabalhar muito, têm que ralar muito. Eu preciso conversar bastante com os pais, porque normalmente alguns pais acabam estragando a criança. Eu tenho amigos que não foram um pouco mais longe por conta de pai, entendeu? Meu pai nunca foi no campo, meu pai nunca foi assistir um treino do 15, entendeu? Agora, todo jogo ele estava lá. Meu pai nunca falou para mim, depois do jogo, por que você não chutou aquela bola? Mas por que você não passou? Por quê? Meu pai não entende de futebol. Então, não adianta ele falar para mim por falar. O que adianta ele ficar bravo comigo? Ele falava assim, deixa que o seu técnico ensina. Então, eu espero que os pais também deixem hoje eu ensinar. Porque a criança, por exemplo, uma criança de 10 anos, ela me escuta no treino, depois chega em casa, o pai dela fala completamente diferente. O que ela vai... Ela não vai conseguir assimilar nada. Entendeu? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado. Eu passo por isso. Sim, eu sei. É difícil. Então, eu estou tentando primeiro convencer alguns pais que não é do jeito que eles pensam, porque senão acaba estragando, o menino vai ficar pelo caminho. Entendeu? Eu não falo para o pai abandonar e deixar. Então tá bom, então deixa. Não é isso. É você saber falar na hora que precisa. Porque falar por falar não vai ajudar nada a criança. Entendeu? Então, nossa escolinha aqui tem esse lado de pensamento. Eu posso estar errado? Posso estar errado. Mas eu estou na convicção de tudo que eu passei na minha vida.
entendeu? Tem todo tipo de criança. Tem criança que você não consegue ficar dando bronca toda hora, que a criança trava, entendeu? Tem umas crianças que você dá a primeira bronca, a criança, para desafiar, ela começa a fazer o certo, entendeu? Eu era assim, eu detesto ser chamado a atenção até hoje, entendeu? O cara começou a chamar minha atenção, eu vou fazer de tudo para ele calar a boca, entendeu? Mas eu tive amigo que não, o cara não consegue fazer mais nada no jogo. Então a gente tem que saber, com quem que a gente está trabalhando. Viu, Luizinho? Se isso adulto, tem gente que não consegue jogar depois que é chamado a atenção, imagine criança. Adulto. Não, imagine criança. Não, imagine a criança. Tô falando adulto, sim. Um cara que você sabe que é bom de bola, começou a falar na cabeça dele, acabou, pode tirar. O cara não consegue jogar mais. Entendeu? Agora o motivo a gente não sabe, entendeu? Viu, Luizinho? Para nós terminarmos, quais seus planos para o futuro? Cara, meus planos realmente estabilizar a escolinha, que por conta da pandemia aí a gente teve que dar uma parada, a gente perdeu bastante aluno, graças a Deus a gente está recuperando, principalmente os menores, de 5 a 8 anos, a gente está com uma adesão muito grande, tá? E continuar no meio do futebol, igual eu falei, o futebol é a minha vida, entendeu? Então, eu não vou deixar. Eu, por incrível que pareça, recebi até proposta para mim, se eu tenho interesse de participar como auxiliar de um amigo meu que agora é treinador. Eu falei que agora não, entendeu? Tenho intenção de futuramente, pode ser ano que vem, de fazer o curso da CBF, porque a licença C eu já tenho adquirida por conta do meu histórico de profissional, de tempo. Então, a licença C, eu acho que é só pagar, né? Não vou precisar fazer o curso. E eu quero a licença B, que a licença B já consigo, eu acho que eu consigo já poder dar treino para a categoria de base de uma equipe de verdade, né? Eu acho que a C também, eu posso estar falando besteira, mas eu acho que a B, acho que a B é profissional, pode ser time profissional, e a C eu já consigo categoria de base. Eu tenho intenção, sim, se Deus quiser, eu vou fazer. Não é barato, não é barato, eu sei que é uns valores altos, só que se eu tenho intenção, eu preciso investir em mim, né? Na verdade, eu estudo futebol praticamente todo dia. Viu, Luizinho? Primeiramente, queria agradecer pela participação no nosso canal. Uma história vencedora no futebol. Acho que quem assistir vai conseguir conhecer um pouquinho da sua história. Muito obrigado mesmo, só tenho que agradecer. Ô, Luquinha, para mim é um prazer estar falando com vocês aí, ó. Vamos marcar qualquer hora de a gente tá se falando pessoalmente aí. A gente se conhece há muito tempo, junto com o Periquito aí. E para mim eu desejo todo sucesso para vocês aí no programa. Precisando, a gente está à disposição aí. Ô, Luizinho, valeu, viu? Obrigado. Isso aí a gente conhece há muito tempo já de jogar contra. Um pouquinho a favor. Mas a gente agradece novamente aí. Se Deus quiser, passando essa pandemia aí, a gente vai fazer uns amistosinhos. Nem falo tanto como amistoso, sabe? Um intercâmbio ali para as crianças se conhecer. Porque hoje eles vão jogar contra. Quem sabe lá no futuro eles estão juntos, na mesma equipe, sabe? E é legal. Sim. Isso, e pessoal, aproveitar, ó. Curta nosso vídeo, compartilhe. Esse vale a pena, vocês vão aprender bastante de história aí do futebol. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho. Valeu, pessoal! Valeu, obrigadão. Espero chegar meio próximo aí dos craques que compareceu aí com vocês aí.